É falta de fé um cristão ir no psicólogo? Um cristão buscar um psicólogo significa que ele não está crendo em Deus ou não está crendo no poder de Deus para restaurar as suas emoções? Quem tem Deus em seu coração não precisa de psicólogo? Ou o seguinte, tudo bem, eu até vou no psicólogo, mas desde que seja um psicólogo cristão. Ou seja, um psicólogo cristão ou um psicólogo não cristão faz diferença no processo terapêutico? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Bom, para início de conversa, a gente precisa primeiro entender quem é o psicólogo, ok? Assim, de forma bem resumida, bem simples, o psicólogo é aquele profissional que se utiliza de métodos científicos que visa restabelecer a sua saúde emocional. Claro, dentro dessas atribuições envolve ressignificar pensamentos, desenvolver em você equilíbrio emocional, reestruturar a sua vida psíquica, suas emoções, talvez depois de um trauma, algum transtorno de personalidade que você possua, ou seja, ele vai de uma certa forma buscar desenvolver em você saúde emocional, saúde mental, a você viver uma vida emocionalmente saudável. Assim como você, por exemplo, busca um gastro quando você está com problema no estômago, como você busca ou procura um fisioterapeuta quando você tem dores musculares, enfim. Para cada área, para cada situação em que você encontra um desconforto em você, seja um desconforto físico ou desconforto psíquico, está ali o psicólogo que vai, de uma certa forma, reestruturar e curar você desses problemas mentais. Então, assim como um fisioterapeuta, como um gastro ou um médico em alguma outra área, o psicólogo está ali presente nessa mesma dimensão profissional, ok? Bom, aí eu te faço uma pergunta, assim, uma pergunta até um pouco confrontadora. Digamos que no dia a dia, numa contingência da vida, você sofre um acidente. E nesse acidente você é cometido por uma fratura exposta. Você correr para o hospital é falta de fé? Ou se você está vivenciando um tipo de úlcera estomacal e você faz um tratamento com gastro, isso seria falta de fé? Não é falta de fé. Muito pelo contrário. Inclusive, é em situações como essa que a sua fé ela é, às vezes, fortalecida. Fortalecida, é claro, pelo fato de que você percebe e reconhece que Deus dotou homens com sabedoria e dedicação, cada um em sua área, em seu contexto, para servir uns aos outros, inclusive para servir você no seu sofrimento, na sua dificuldade, independente da área que você esteja experimentando. Bom, mas aí você diz, não, eu creio que Deus pode me curar. Amém, tudo bem, Ele pode sim, pode, Ele é poderoso, Ele pode te curar. Assim também como Ele pode te curar instrumentalizando profissionais, inclusive o psicólogo é um deles. Penso eu, com toda sinceridade, que uma das grandes problemáticas, principalmente no ambiente religioso de matriz protestante, o equívoco do pensamento de achar que a ciência rivaliza com a fé, ou que a fé rivaliza com a ciência. Na verdade, são dois livros escritos pelo mesmo autor. A Bíblia, assim como ela é a revelação de Deus ao homem, a criação também, a criação manifesta o poder de Deus, e Deus diz para Adão, olha, dê nome aos animais, dê nome às plantas, ou seja, uma ordem dada ao homem para que o mundo está aí, a criação está aí, então se dedica a estudá-la, a analisá-la, a entender os seus fenômenos, as leis da natureza. Então é para que o homem estude mesmo. O homem ele é dotado de razão, para que ele consiga, de intelecto, de cognições que são potenciais para que ele absorva o mundo e compreenda o seu funcionamento. Nada de pecaminoso nisso, nada de equivocado nisso. Na verdade, assim, a Bíblia ou a criação são dois livros escritos pelo mesmo autor. A fé, ela não rivaliza com a razão. Na verdade, a fé, ela expande os horizontes da razão. Você pode sim ser curado de uma depressão grave, de uma crise de ansiedade, de forma instantânea e milagrosa por Deus. Pode sim, claro, mas cabe a Deus a prerrogativa, a escolha de como Ele faz isso. Ele pode fazer isso de uma hora para outra na sua vida, ele pode fazer isso por um processo de intimidade que você tenha com Ele, uma relação, enfim. Mas Ele também pode curar você de uma depressão, de uma crise de ansiedade, Ele pode fazer isso por intermédio de um profissional da saúde mental. Tá, mas aí você diz... Ok.
tudo bem, eu vou no psicólogo, mas precisa ser um psicólogo cristão. Vamos entender esse ponto também. Quando as pessoas dizem psicólogo cristão, às vezes essa nomenclatura ela é um pouco mal interpretada, porque pensam assim, que psicólogo cristão é uma categoria diferente de psicólogos, né? Pensa assim que o psicólogo cristão soa até como se fosse uma psicologia cristã. Na verdade, psicólogo cristão ou psicologia cristã não existe. O que existe é um psicólogo, ok? Sua profissão, ele atua no campo da psicologia, só que como cidadão normal, no seu contexto pessoal, ele é um religioso, ele é um cristão. Se este psicólogo, que também é cristão, segue corretamente o seu código de ética profissional, no exercício da sua profissão, ele vai só se utilizar de métodos científicos, técnicas, questionários eficazes para o tratamento de qualquer demanda, de qualquer situação ou de caso que envolva a saúde mental do seu paciente. Inclusive, no nosso artigo 2 do nosso Código de Ética, diz assim, olha, é vedado ao psicólogo induzir a convicções políticas, filosóficas, morais ou religiosas quando do exercício de suas funções profissionais. Logo, um psicólogo, ele ser cristão ou não, isso não altera a prática da sua profissão. Isso não altera as suas atribuições profissionais. Porque atribuições profissionais e convicções religiosas são coisas bem distintas na prática profissional. Aí talvez você diga assim, mas, poxa, um psicólogo cristão, vamos supor, uma pessoa cristã diga assim, mas o psicólogo cristão, ele tem uma coisa diferente, ele tem uma sensibilidade diferente, ele tem um olhar, assim, sei lá, mais espiritualizado da coisa. Vamos lá, vamos entender isso daí. Na verdade, o psicólogo, ele segue padrões científicos e métodos científicos no exercício da sua profissão. Foi o que já falamos aqui. Mas pode ser, vamos lá, vamos falar de pós e contra, tá bom? O psicólogo que é cristão, pós e contra. Pós é o seguinte, talvez na linguagem do paciente, ele entenda. Talvez o paciente chegue e fale assim, eu não fui no culto dominical. Talvez o paciente que é cristão saiba que foi o culto do domingo. Ou o paciente diga assim, eu sou professor da EBD. Talvez um psicólogo cristão já entenda esse termo EBD, Escola Bíblica Dominical. Então, pode ser que na linguagem, nos termos do cristão, o psicólogo que é cristão entenda, compreenda, talvez até algumas dimensões assim da espiritualidade, porque é bom a gente esclarecer, inclusive, isso aqui. Não significa que o psicólogo se utiliza de meios científicos na sua prática profissional, não significa que ele não receba demandas do campo da espiritualidade. Não, muito pelo contrário. Sim, o paciente ele pode chegar assim com algumas demandas que estão ali no contexto da espiritualidade. A própria Organização Mundial de Saúde entende que a estrutura do ser humano é biopsicossocial e espiritual. Então, há muitas demandas de paciente que é uma certa crise. Eu não estou muito bem na minha experiência espiritual, na minha relação com Deus, na minha comunhão com os irmãos, com o meu ministério na igreja, eu estou vendo que eu estou desanimado, estou desmotivado com meus compromissos religiosos. Enfim, algumas demandas que são do campo da espiritualidade que chega para o psicólogo. Isso não tem problema nenhum, isso é até muito comum hoje em dia dentro de muitos consultórios. O que não pode acontecer, ou pelo menos não deveria acontecer, é o paciente chegar com uma demanda do campo ou num contexto da espiritualidade e o psicólogo ignorar os métodos científicos e se utilizar de métodos extracientíficos para além do campo da psicologia para tratar esse paciente. Então, como eu falei do pós, né, o psicólogo que é cristão, talvez na leitura de alguns termos, a sensibilidade em algumas questões, tudo bem, isso pode até ajudar e colaborar na leitura que ele vai fazer do caso. Agora, pode acontecer também, aí já é a parte do contra, né, de o psicólogo que é cristão não saber ou não conseguir fazer a distinção dessas duas dimensões, a dimensão científica e a dimensão da espiritualidade, e acabar inclinando para a espiritualidade na sua prática profissional. Acabar se equivocando nos recursos e métodos que ele vai utilizar no tratamento. Aí seria problemático, feriria inclusive o seu código de ética profissional. Bom, e para finalizar, é importante a gente ter a consciência do seguinte:
Cada profissional é um profissional. Eu não quero dizer que um psicólogo cristão é melhor do que um psicólogo não cristão. Não entra nesse engano. Cada profissional é um profissional. Na verdade, o que você precisa é da sua saúde mental estabilizada, experimentar as suas dimensões emocionais com saúde, suas emoções equilibradas, seus pensamentos ressignificados, e você experimentar a vida de uma maneira mais saudável, mais confortável, mais harmoniosa, independente de qual profissional ela venha, se é de um psicólogo cristão ou não. Portanto, psicólogo é essencial para qualquer pessoa, seja ele cristão ou não. E aí, você gostou desse vídeo? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou tentar te responder. Vamos lá, se você gostou desse vídeo, compartilha aí com seus amigos, dê o seu like, isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo porque ele pode chegar a outras pessoas que precisam ouvir ou que têm dúvida com relação a esse tema. Se você também tem ideias de outros temas que você gostaria de ouvir, de aprender, comente aqui, quem sabe não será o tema do próximo vídeo. Até logo, eu me chamo Juarez, sou psicólogo, vamos caminhando junto nessa estrada chamada vida.